Tá preparado Pro jogo? pro cara a cara? Não sei. Tá Vamos preparado? Tô preparado. Fuça a fuça, head to head, face to face, cabeça a cabeça. É isso aí, meus amigos. Cara a cara de Cruzeiro e Botafogo, não de Cruzeiro e Cruzeiro. Uai. E duas caras lindas, né? Nossa senhora, que homem maravilhoso. Meu Deus. Vocês estão maluco? Não. É o Cássio de 2025 contra o Cássio de 2026. A gente vai comparar a escalação do Cruzeiro, que deve estrear hoje contra o Botafogo, com a escalação do Cruzeiro que estreou no Brasileirão de 2025, vencendo o Super Mirassol por 2-1 no Mineirão. Ô, Caramujo, você falou do João Marcelo que ri sério, o Cássio ele ri fazendo careta, né? Olha só essa... Oh, que isso, cara. Olha esse sorriso dele. Olha só, não, o cara tem estilo, pô. Tá, Tem estilo. tá lindo, tá lindo. Enfim, Troféu lindo amor, será? Cainho, Cássio 25, Cássio 26. A comparação é especificamente com aquele momento? Isso, é tentar estreia. pegar o momento ali. Naquele momento o Cruzeiro não tinha um Cássio instável, né? O Cássio não fez um bom campeonato mineiro, foi muito questionado ao longo da temporada que ele vem a de fato se afirmar como um cara seguro pro time. Então fico com o Cássio de hoje. Sigo o relator aí, mesma opinião. Cássio de É hoje. isso. Cássio de 2026, ele já mostrou um pouco mais, né? Ano passado tava estranho. Ele até fez um baita jogo, catou pênalti, inclusive, pênalti no nessa Reinaldo, partida. Verdade. Pênalti de King Naldo. Então vamos votar no Cássio de 2026 aí pra nossa seleção. O William de 2025 ou o William de 2026? Acho que o de 2026. Ano passado, é porque ano passado o Cruzeiro tava muito mal, né? Quando começa o brasileiro. Acho que o William, ele não tem me agradado tanto. Eu não sou daqueles haters do William, deixa claro, sim, eu acho ele um bom lateral que tem suas limitações, mas eu acho que tem mais qualidades que limitações pensando no nível dos laterais do futebol brasileiro. Mas eu acho que fico desse ano porque o do ano passado tava difícil. Cara, complicado. O William fez até uma baita partida contra o Mirassol, só que ele faz um início de temporada muito ruim, inclusive marcado por um pênalti perdido contra o América, né, ali com a titularidade, eu acho que ainda mais contestada do que hoje. Eu fico com o William de agora, mas entendendo que ele pode fazer muito mais, já fez mais pelo próprio Cruzeiro. Um ano atrás o William tinha feito menos raiva na torcida. Isso é verdade. Mas o momento do William, gente, teve aquele episódio lamentável lá de bonecos pendurados, né? Verdade. Então, assim, o momento era bem mais conturbado ali, tá? Eu acho que hoje tem uma crítica, um questionamento, mas o William ele fez um bom campeonato brasileiro, tá, gente? O problema é que a gente olha só, quando cisma com o jogador, só olha o erro, mas ele não fez um campeonato brasileiro de 25 ruim. Então, William de 26. Estamos aí com votos controversos. Fabrício Bruno de 25, inclusive... Não, pô, todo mundo votou no de 2000. Não, eu tô falando controverso com relação à opinião da sim, galera. sim. Assim, o nosso A galera aqui. tá preferindo do ano passado? O pessoal tá. Ano passado Teve aqui, ó, a mensagem do Alan, aqui, ó. Os dois são bagre, entendeu? É tipo assim, entendeu? Então não tem resposta certa pra essa pergunta. E aí nós temos o Fabrício Bruno. O Cruzeiro ainda não atualizou as fotos com a nova camisa, viu, gente? A hora que atualizar, a gente vai ter um Fabrício Bruno no momento mais calvo, mas daqui a pouco cabeludo, porque fez lá o transplante na Rejuvenesce, que é parceira aí do Samuel. Mas enfim, Fabrício Bruno 25 ou Fabrício Bruno 26? Ah, o de 26 por muito, né? Não fez um bom clássico, mas Fabrício Bruno não começa bem. Ele não faz um campeonato mineiro legal, inclusive o jogo dele contra o Mirassol também não é dos melhores. Fabrício começa a crescer justamente quando o Cruzeiro, no geral, se encontra, né? Que é a partir do jogo contra o São Paulo. Então, Fabrício Bruno de 26, que é ainda um jogador de seleção. Também tô na mesma. O momento do ano passado, o recorte do ano passado é muito ruim, né? Eu acho que esses jogadores que comparam com eles mesmos, vai ser difícil mudar, porque o time tava, não que esteja num grande momento hoje, só que ano passado tava complicado, já tava sofrendo já tinha saído do Mineiro, né? Já tava sofrendo na Sula, talvez, ou ainda não? Tava, né? Não, eu acho que a Sula começou um pouquinho, começou junto com o brasileiro. Porque a gente ficou uns 40 dias sem jogar, lembra? Nossa, verdade, teve isso. A gente pode considerar isso, né? Teve 40 dias sem passar raiva, né? Então, isso pesa pro de 2025, mas eu acho que o de 2026 também. Até porque, assim, o que o Fabrício Bruno jogou, inclusive nesse jogo aí, a gente já vai passar pro quarto zagueiro, ele teve que jogar por 2 na zaga, tá? Ele fez uma partidaça. Então, Fabrício Bruno de 2026 ganha. Agora olha a mudança da zaga.
era ele. Matheus Gamarra foi titular na estreia do Cruzeiro no Brasileirão, inclusive fez o pênalti que o Cássio defendeu, e agora Jonathan Jesus é o dono da defesa. E aí? Essa fica tranquila, né? Jonathan Jesus ainda também tá se firmando, mas tem algumas boas partidas. O Gamarra, sem condições, né? É um jogador, eu acho que era de longe o pior jogador do elenco do ano passado. Então, fico com o nosso JJ. Aí poupa tempo, né? Jonathan Jesus por muito. Um upgrade imenso do Cruzeiro. O famoso pênalti sem goleiro. É isso. E o Jonathan já estava no elenco ano passado, né? Então, assim, o Jardim, ele realmente falou, deixa eu observar esse rapaz aqui. Eu acho que o Jonathan não pôde jogar de última hora. Esse jogo aí... Se eu não me engano. Eu lembro que teve uma coisa assim, o Cruzeiro tava fazendo aqueles jogos treino, inclusive fez jogo treino contra o Botafogo no Engenhão. Sim. E aí eu lembro que teve a situação de que o Vidalba tava treinando de lateral e o Gamarra ou o Jonathan jogando de zaga. E aí teve uma coisa assim mesmo, de última hora, o Cruzeiro perdeu um jogador e entrou o Gamarra. E o Vidalba rodou nessa, né? Que o Vidalba ia ser o lateral, aí como perdeu e precisou do Gamarra na zaga, o Vidalba ficou no banco, o Kaique foi na lateral e acabou se mostrando um dos grandes acertos aí. Então, assim, no futebol, gente, nem tudo é planejado, tá? Tem coisa que acontece ali meio de supetão. Então, Jonathan Jesus ganha fácil essa disputa. Lateral esquerda, Kaique de 2025 ou Kaique de 2026? E que pena que esse pode ser o último cara a cara nosso com o Kaique de 26. Verdade. O de 26 também, né? Pelo momento ali, o Kaique ele tava começando, né? Viriam muitas coisas boas depois, mas também de 26. O Kaique de 26, né? Amadureceu, cresceu, se desenvolveu, se tornou um dos melhores laterais do país. Ele fez até um jogo legal contra o Mirassol e eu lembro que uma boa resposta que ele deu foi ter terminado a partida, né? Porque o Kaique ainda estava convivendo com um desgaste mais acentuado. Ele sempre era substituído, né? Quando ele jogava. Sempre tinha era. Isso mesmo. Mas, enfim, Kaique de 26, com certeza. Gabriel, entre Kaique e Kaique, eu vou de Kaique. Você sabe, Gabriel, você sabe. Então vamos, Kaique, versão 2026, um jogador mais provado aí no profissional. Nossa. Meio de campo, ele tá querendo demais. O Wallace foi o titular do Brasileiro do ano passado e Lucas Romero deve ser o titular hoje. Agora começa a ficar interessante, assim, o cara a cara, né? Vamos ver umas figuras aí. O nosso Wallace... Ano passado, talvez ele estivesse querendo ainda mais que esse ano, né? A querência estava em alta, porém, o El Perro, né, o capitão... Por que ele não jogou no ano passado? Ele ficou no banco. Ficou no banco pro Wallace? Banco, ele entrou no segundo tempo. O Jardim ainda tentou, né, cara? Ele tentou colocar os caras, né? Não, o Romero por muito. Certeza. O Lucas Romero é ainda o... Bom, eu acho que ele disputa bem com o Pulgar, né? Mas foi o melhor primeiro volante do Campeonato Brasileiro. Enfim, tá num patamar muito diferente do Wallace. E Romerinho ganha essa tranquilo. Segundo volante foi Matheus Henrique no ano passado e agora Lucas Silva. Eu lembro que inclusive uma curiosidade, o Wallace tomou amarelo no primeiro tempo. Aí no intervalo ele sai e entra o Romero. No primeiro lance do Romero ele toma amarelo também. É verdade. Então, assim, agora Matheus Henrique de 25 ou Lucas Silva? Eu fico com o Lucas Silva. O Lucas Silva, apesar da gente ter até colocado por aqui, pelo menos em maioria, que deve sair do time hoje, mas o Lucas Silva é um cara que tá à frente, né? Que fez um grande 2025, apesar de ter terminado em baixa. Não começou 2026 da melhor maneira, e muito pelo clássico, porque antes disso fez um bom jogo contra o Uberlândia. O Mateuzinho ainda é uma incógnita, né? É um cara que tecnicamente não dá pra se questionar, mas eu acho que nessa passagem pelo Cruzeiro sempre ficou mais a expectativa do que qualquer outra coisa. Então, Lucas Silva. Eu sigo a sua mesma opinião. Acho que o Matheus Henrique, a torcida do Cruzeiro gosta no geral, dá uma moral grande pra ele, né? Eu acho que ele valoriza isso. Mas em campo mesmo, sinceramente, acho que ele entregou pouco pelo Cruzeiro até hoje, pelo que foi investido nele, pelo que ele recebe, pelo que ele pode fazer. E o Lucas Silva não, né? O Lucas Silva, apesar de ter seus problemas, ele consegue, teve bons jogos. No clássico, acho que ele não foi tão bem, mas ele tinha feito uma partida boa também contra o Uberlândia. Então fico com ele, mas pelo que o Matheus Henrique pode fazer ainda. Boa, é isso. Então eu também vou de Lucas Silva aí, porque nós temos o Matheus Henrique hipotético, né? Exato. Ele é muito bom, mas o Matheus Henrique real até agora tá devendo um pouquinho. Então ganha Lucas Silva nessa disputa. E agora, hein? Wanderson ou Gerson? Aí você fala assim, uai, mas peraí. O Wanderson na meia direita? Sim, gente, no ano passado, o titular do Cruzeiro na meia direita foi Vandeco, tá? E do outro lado, do lado esquerdo, vocês vão ver daqui a pouco quem foi.
Mas o Wanderson, né, foi o meia-direita nesse dia. Wanderson ou Gerson? Então, aí a gente falou do Matheus Henrique hipotético, agora eu vou falar do Gerson hipotético, né? Fico com o Gerson, mas pelo que ele pode fazer, pelo que eu vou esperar dele no jogo de hoje. Claro, ainda sei que ainda ele tá sem ritmo um pouquinho, provavelmente não vai ser o ápice, o auge dele hoje jogando, mas espero que ele entregue mais que o Wanderson do ano passado, sim. Ah, é isso. Acompanho o que o Mike disse, né? É complicado a gente falar de um jogador que fez 2 jogos apenas e agora deve ser o primeiro dele como titular com o time principal. É algo que tem que ser pontuado, mas a diferença aí de expectativa e de potencial de Gerson e Wanderson é bem grande. Então, fico com o Gerson. Pra mim é poupa tempo essa aí, tá? O Wanderson tava estreando pelo Cruzeiro nesse dia, né? O Gerson é outro patamar, como diria o poeta. E lá, o próximo jogador meu Deus, aí foi o 10, né? No caso, o Cruzeiro jogou com dupla de ataque, o Cruzeiro jogou com 2 atacantes. Gabriel Barbosa, que fez gol no jogo, inclusive, ou Matheus Pereira, que ficou no banco e entrou no segundo tempo. O Matheus Pereira tava naquele imbróglio ainda de sai, não sai, não era isso? Já tinha resolvido que ia ficar, mas ainda tava conquistando faltando. um espaço. É. Ele tava magrinho ainda, você lembra das fotos dele? Sim. Secão. Sim. Foi depois dele ser preso, né? Que tem uma fotinha dele com a mãozinha pra trás e tal. O Thiago ali. O Matheus Pereira, por muito, né? O Gabigol faz um bom gol, né? Um belo gol, Bonito. assim. Ajudou demais, esses pontos foram importantes. O gol foi muito importante, mas eu acho que nem se compara, né? O que o Matheus Pereira pode entregar nesse jogo de hoje, em toda a temporada com o Gabigol. Inclusive, esse corte de cabelo do Gabigol não tá bacana. Nesse jogo, inclusive, foi que ele meteu a trancinha e fez o gol e tudo mais. Ou comemora ali efusivamente. É Matheus Pereira, né, Caio? Aí não tem. Ah, não, é Matheus Pereira por muita coisa, né? Tem muito o que conversar sobre isso, não. Na ponta esquerda, o titular do Cruzeiro era o 4 vogais. Que momento, Brasil. E hoje deve ser Wanderson. E aí? Wanderson, acho que tem algumas situações no futebol que eu prezo mais pelo caráter do cara em campo. Em campo, tá? Não tô falando que ele não... Em campo, assim, um cara que vai se doar, que vai se entregar, que não vai olhar o cara passando e fingir que vai e não vai. Então, apesar do gol do Dudu também, que foi importante, acabou dando a vitória, né? Porque ficou 2-1, depois o Mirassol faz o gol. O primeiro gol do Cruzeiro no Brasileiro foi marcado por esse cidadão. Exato, mas eu sou mais o Wanderson. Ter o Wanderson no elenco é melhor que ter o Dudu. Vamos pegar o contexto. O Dudu, ele chega ao Cruzeiro com uma completa incógnita, né? Porque ele acaba terminando a temporada pelo Palmeiras, mas saindo do banco de reservas e não conseguindo fazer grandes jogos. O Wanderson, quando ele chega ao Cruzeiro, ele era uma peça importante no Internacional. Foi bem no Campeonato Estadual, inclusive, foi titular em alguns jogos. Então ele chega um pouco mais credenciado que o Dudu, apesar de ter menos nome, de ter menos carreira. A discussão não é essa, é do momento de cada um em cada ano, né, aplicado ali, no caso do Dudu de 25 e o Wanderson de 26. Mas enfim, acho que o Wanderson conseguiu fazer no Cruzeiro no ano passado, apesar de menos números do que o Dudu, por exemplo, no Atlético Mineiro, um papel talvez mais relevante, né? De ser um cara titular de um Cruzeiro no seu melhor momento da temporada. Então eu peso muito isso. E tem a questão que o Mike falou, não vou desconsiderar não. Então ficou com o Wanderson. E o pessoal tá aqui, nossa senhora, mas que isso? 4 vogais, 4 letras, você falou errado. Isso, acho que foi o Valu que falou a primeira vez 4 vogais. E assim, eu acho que o Valu falou errado. Ele queria falar 4 letras. Sim. Só que aí a gente pode interpretar da seguinte forma. O nome do rapaz aí, né? O nome dele é Eduardo. Eduardo tem 4 vogais. Então, assim, 4 vogais ficou perfeito, que a gente não precisa citar o nome do cidadão, né? Do falecido. E esse malabarismo seu aí daria inveja ao Circo de Soleil, viu? Gostei. A gente se vira. E pra fechar, comando de ataque, Caio Jorge de 2025 ou de 2026? Porra, aí não tem como, né? O Caio Jorge naquela época ainda era um cara contestável, digamos assim. Ele fez até uma reta final legal de 2024, sendo importante na Sul-Americana, mas naquele momento não causava tanta confiança, né? E nem fez um bom início de Brasileirão, inclusive. Agora o Caio Jorge hoje é outro patamar essencial pro time e ainda, né, o melhor centroavante do futebol brasileiro.
Ele tinha aí, nessa época, 1 ou 2 jogos da temporada, coisa assim, né? Porque ele não jogou o Mineiro, não lembro se ele jogou algum da Ele Sul-Americana. jogou um jogo só do Mineiro jogou contra o Betim. Isso, um pouquinho. Acho que a Sula ainda não tinha começado, então foi um inicinho mesmo. Não tinha gol nem nada, e agora, assim, se tem alguém nessa temporada que não tá devendo é o Caio Jorge, né? Que ele tem 2 jogos e 2 gols, inclusive um gol em clássico, um golaço, então, assim, eu acho que esse aí é fácil. Caio Jorge de 26, ele é bem mais jogador que o de 25, mais provado, né? E a gente espera que, se for para fazer um de 2027, que a gente fale de novo de um Caio Jorge artilheiro de brasileiro e de preferência campeão de Libertadores, brasileiro, Copa do Brasil, Mineiro e Mundial. Só isso. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando, hein, os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas, beleza? Tamo junto, como diz o patrão, vamos que vamos!